Boa noite, gente. Vamos retomar o nosso estudo no livro de Isaías 59. Paramos no estudo passado no versículo 14. Mas antes vamos orar. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir tua voz, de ouvir a tua exortação e ter a chance e oportunidade de reconciliar contigo, de corrigir enquanto é tempo, porque o Senhor está às portas, Senhor. Breve o Senhor virá e nesse momento não terá mais oportunidade. É tempo de nos corrigirmos, é tempo de quem está desviado voltar, ainda é tempo. Pai, conduz essa meditação, que não seja o nosso entendimento, mas seja a tua inspiração, inspirado por ti. Fala com cada uma de nós de forma diferente, de forma especial, nos fortalece, nos guarda. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. A última meditação foi muito interessante, a gente teve muitas revelações. Até o momento a gente viu Deus exortando e o povo reconhecendo. Então é por isso que não existe justiça entre a gente, é por isso que tantas coisas ruins têm acontecido. Reconhece que a culpa não é de Deus, não é ele que não está ouvindo as preces, é o povo que se afastou do seu Deus e abriu mão da sua proteção. E aí, nesse momento, se lhe discordar, beleza, mas quem tiver um outro entendimento também, por favor, colabore. Eu entendo que aqui Deus volta a falar. Já passou o momento do povo reconhecer, e Deus fala, sim, a verdade desfalece. Ou não sei se esse é o povo, mas acho que no 16 já é Deus falando. Sim, acho que ainda o 15 ainda é eles falando, sim. A verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Pode falar. Então, desde aqueles versículos anteriores, quando você chegou a comentar, não sei quem está falando aqui, se é o povo e tal, na verdade é o profeta. E o profeta ele se inclui como parte do povo. Isso lá, desde o primeiro capítulo, lá, quando ele recebeu o chamamento, se eu não me engano, foi capítulo 6, né? Que ele fala, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ele se insere dentro desse pacote, dessas pessoas. Então, ele fala como se ele representasse toda aquela nação. Então, de fato, aqui ainda é uma continuidade da fala do profeta. É ele mesmo ainda falando. E, bom, ele pode falar das duas formas. Tanto ele se colocando como parte do povo, como ele também se colocando como o profeta, exortando o povo. Então, ele pode se colocar na primeira pessoa, como ele também pode ficar lá quietinho e se colocando na terceira pessoa, apontando de quem está se falando, entende? Então, aqui ainda é Isaías fazendo esses comentários. E a partir do 20, que é o próprio Deus, tanto que ele ainda abre assim uma ressalva, né? Diz o Senhor. Aqui não, ele está posicionando. Então, isso é o profeta dentro das capacidades daquilo que o próprio Deus já deu a ele, né? Verdade. E aí ele contando, né? E vendo que ninguém havia. Ele contando que Deus, né? Que Deus Isso. viu e aos seus olhos que não houvesse justiça. E pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Pareceu mal aos olhos de Deus que não houvesse justiça. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. E é nesse momento que ele começa a pontuar sobre a figura do Senhor Jesus. Eu trouxe até um versículo dizendo que Jesus é o nosso intercessor. Pode falar, Léo.
Fale o versículo que enquanto a gente vai procurando, aí eu vou falar. Qual é o versículo? É, salvo engano, Mateus 23, Salvo engano, é ótimo. verso 5. Porque eu não tenho certeza, não. Tá anotado aqui. Oxe, Mateus Braço 23, de 5, Deus. né? Na minha versão, pessoal, fala assim: e admirou-se de que não houvesse nenhum intercessor. Tanto a palavra admirar-se quanto a palavra maravilhar-se, que está na versão de Isis, elas não têm esse contexto de coisa boa. Normalmente, na nossa cultura atualmente, quando a gente fala de se admirar, de se maravilhar, a maior parte das vezes é como se fosse algo positivo, tá? Então, ele se maravilhou, mas não é de uma forma positiva, tá certo? Então, fica parecendo antagônico, mas a ideia do maravilhar dentro do hebraico é uma coisa assim, tipo se espantar, né? Ele ficou perplexo de perceber que ali não tinha um intercessor para cuidar daquele povo, né? Para zelar por aquele povo. É um povo que está passando, de fato, uma miséria espiritual absurda, né? Pode continuar, Isis. Mateus 23, 5 é. Do 5 ao 6. Quem lê, por favor? Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas de suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas. Não sei por que eu botei esse capítulo, mas acho que é só o começo mesmo. É, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se, ou espantou-se, ou ficou assustado, espantado, porque não havia, que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E aí eu trouxe outros capítulos. Antes de você evoluir para esses outros capítulos, eu vou te dizer por que que você trouxe esse texto de Mateus. Diga, por favor. Porque esse texto está falando justamente daquelas pessoas que eram para ensinar, espiritualmente falando, né? As pessoas que eram para orientar. Aqui ele está falando dos fariseus, dos sacerdotes, entende? Do sumo sacerdote. Ao invés deles estarem preocupados em realmente cuidar do povo, clamar pelo povo, não. O que eles estavam querendo era ostentar, estavam querendo aparecer, estavam querendo ser servidos ao invés de servirem, entende? Então, esse texto é justamente para esse contexto. Pega muito bem, sim, com o que a gente está lendo. Só precisa ser feita a conexão, que eu sei que você sabia, mas você esqueceu. É interessante, né? Na outra meditação, eu escrevi tudo, mas escrevi em código. Então, aí eu tenho que me achar nos meus códigos. Aí, minha irmã, só Deus. Mas, vamos continuar. E é interessante quando Deus fala aqui do braço. Intercessor, por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Em vários momentos, em vários capítulos, a gente vê o braço de Deus operando. E aí eu trouxe, Deus tira o povo do Egito, lá em Isaías 30:30. Ele diz que o braço do Senhor que tirou o povo do Egito. Quando ele diz que ele tirou o povo da Babilônia, em Isaías 43:14, diz que o braço do Senhor, quer conferir lá? A gente vai lá, Isaías 30, pertinho. Bom, pertinho é ótimo. Manda 1 quilômetro, né? Mas desce folhinha. Isaías 30:30. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, como indignação e ira, e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de Saraiva. Saraiva. Saraiva? É. Isaías 43:14.
Pertinho também. 43, 14. Com quem tomou ele conselho que ele desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juiz, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse caminhos de entendimento. Mas é mesmo? Eu acho que não era bem esse, não. 43, 14. Mas sim, em alguns momentos Deus fala do braço dele. E nesse que a gente viu de ira, o braço dele está trazendo salvação. E a gente sabe que Jesus veio para nos salvar. É muito interessante perceber nessas pequenas conexões a figura do Senhor Jesus. Rosa até ventilou na última meditação que a gente ia entrar e começar a falar desse momento que Deus se volta para enviar o nosso intercessor para nos salvar. Quer comentar alguma coisa, Rosa? Por enquanto, não. Vamos lá. Intercessor, por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Quando fala do susteve, acho que é esse que era o Isaías 43, 14. Deus falando a todo momento que é Ele que sustenta o Senhor Jesus. Tudo que advém dele, vem dele. Era isso que o Isaías 43, 14 falava. E ele começa a exaltar a figura do Senhor Jesus. Até o quê? É. Atos 4, 29. Atos é lá no Novo, né? Quem achar primeiro pode ler, viu? E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. 29, 30 e 30. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitos pelo nome do teu santo filho Jesus. E, por fim, Isaías 53, 1 ou 12. Eu acho que é Isaías. 1 ao 12? Isso. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si vossas enfermidades e as vossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Percebo que a todo momento fala da iniquidade do povo. Ele levou sobre si o pecado do mundo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi
escolha fininha. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem encontrara o tempo da sua vida, e quem contara, né? O tempo da sua vida. Por quando foi cortado da terra, os viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Está acabando. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento do meu servo. O justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com as transgress... e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Percebam que essa é a revelação do braço de Deus. Deus tem esse cuidado de transcrever. E é muito impactante porque o Novo Testamento é muito fiel ao que diz qual é o nome do negócio? Atos, A profecia. a profecia. Vamos continuar. 17. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como um manto. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa do 17. Jesus intercessor, armadura. Aí a gente está vendo a descrição da armadura da fé. Efésios 6. Você pode ler, que eu li muito. Efésios 6 ao 17. Rosa? 6, É, 17 ou 6 perdão, até o 14 ao 17. 6, Efésios 6, do 14 ao 17. 17? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí até o 18. Isso, eu acredito que Deus nos ensina, e lá em Efésios ele tem o cuidado de descrever essa armadura da fé que Jesus veio vestido. E o que é preciso manter, e o que é preciso para manter essa armadura íntegra, e para que serve essa armadura? Essa armadura ela serve para resistir às setas inflamadas do maligno e salvaguardar, essa palavra bonita, salvaguardar a nossa salvação. É com ela que a gente consegue enfrentar os problemas do dia a dia, mas e foi importante a pregação da quarta-feira de entender que essa armadura é a própria fé.
É o que a gente está fazendo aqui hoje, tendo, diz que é fé, é a certeza daquilo que não vemos, mas cremos, apesar da dificuldade, apesar da, sei lá, da falta de dinheiro, você acreditar que vai dar certo, que Deus é contigo, e guardar a sua fé, não se desanimar, não se desesperar, é acreditar que Deus é contigo, que vai dar tudo certo. Salvaguardando a fé, você consegue resistir às setas inflamadas do maligno, ao desânimo, à fraqueza espiritual e uma série de coisas. Quer falar alguma coisa, alguém? Contribui, Roda. Essa parte aqui do 17, na verdade o 16 começa que tá... E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Como não houve ninguém, né, que pudesse fazer o que o Senhor Jesus, que só o Senhor Jesus podia fazer, Deus mesmo providenciou, né? Como se ele é um membro dele, o próprio braço foi aqui disposto para fazer todo um trabalho de redenção. E aí, no 17, ele fala que, pois vestiu-se da justiça, como Jesus veio vestido de justiça, com uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. E por vestidura, pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Ou seja, ele passou por todo um processo, ele veio como um homem em carne, foi batizado por João, embora não necessitasse, porque como filho de Deus, ele já era santo. E aí recebeu o Espírito Santo na mesma hora, no batismo. Sendo Deus, ele passou por todo um processo do que nós também temos que passar, o batismo, o arrependimento e receber o Espírito Santo. E nisso ele trabalhou em santidade aqui para agradar a Deus, fazer a obra de Deus, ou seja, ajudar a redimir aquelas pessoas perdidas que buscavam a salvação através da palavra. Então, a mesma coisa que ele fez, nós podemos fazer quando estamos nele, quando somos unidades com ele. Então, ele veio, teve que se submeter, né? Passou pelo batismo, recebeu o Espírito Santo, foi ao deserto, se preparou, com a maturidade dele, de homem, em uma certa idade. E aí, está falando aqui de uma armadura, ele se revestiu de justiça, o capacete da salvação, não viveu de qualquer maneira, sendo um filho de Deus, não vacilou, né? Usou de zelo com a palavra de Deus, com a conduta, em servir, e é o mesmo que ele mostra que podemos fazer, cada um de nós, seja o antigo de igreja ou que está chegando agora. Recebeu instrução, entendeu, colocou em prática, a mesma caminhada que ele fez, a gente também pode fazer. Ele está mostrando aqui que não é difícil. É difícil, mas assim, não é impossível. Porque se fosse, né, Jesus veio, ele estava em carne. Ele não deixou de ser homem. E nós, sendo homens, mas no momento que temos o Espírito de Deus, temos o batismo, o selo de Deus, podemos fazer as mesmas coisas que ele fez e até maiores, né? Para ver a humildade que ele mesmo disse. Ele foi tão humilde que ele não disse assim: vocês podem fazer as mesmas coisas. A partir do meu Espírito, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ter autoridade para fazer e ponto. Não, ele diz: você pode fazer tudo o que eu fiz e ainda mais. Quer dizer, imagine, ele arrebentou como filho de Deus, né? E ainda disse pra gente que a gente podia fazer mais do que ele. Que situação, né? É curioso isso. Então, pra gente, que é ser humano limitado, entender isso, basta, é uma questão assim de realmente não estar distraído, né? Focar.
Se ele disse que a gente pode, então a gente pode. Então vamos em frente e buscar por isso, né? Se não fazer a mais, como ele disse que podíamos fazer, vamos pelo menos chegar perto. Enfim, Posso acrescentar também, Isis? A gente tem aqui, ela viu, por um lado, fantástico, né? Mostrando que nós temos que ser imitadores de Cristo. E eu vejo aqui uma cena, e eu vou tentar retratar isso aqui para vocês. Até o final desse capítulo, acho que vale a pena você manter essa cena na sua cabeça. Ele vestiu justiça com uma couraça, né? Vestiu a justiça dele. A gente já viu no capítulo anterior que adiante de nós vai a nossa justiça. Então, ele já tinha uma reputação pela qual lhe foi conferida uma autoridade e ele pode usar isso para sua própria proteção. Vai acompanhando. E aí ele fala que colocou o capacete da salvação sobre a sua cabeça. Ele está vestido para uma guerra, para um combate. Perfeito? E ele fala que vestiu as vestes da vingança. Não vejo Jesus aqui na primeira vinda. Eu vejo Jesus aqui em sua segunda vinda, preparado para justamente cumprir com zelo toda a vontade de Deus. E esse vai ser o momento do grande resgate do remanescente de Israel, que no meu entendimento, pessoal, vai ser lá no final da grande tribulação, no final daqueles 7 anos de grande tribulação. Então, eu estou desenhando aqui a imagem de Jesus, dessa vez lindão, né? Nada daquela imagem lá de Isaías 53, né? Agora um corpo de glória, onde a justiça dele, aqui, na primeira vinda, né? Lhe conferiu tal autoridade sobre todo o universo, e aí ele vem revestido dessa autoridade, através da sua justiça, com o capacete da salvação, que seria, na verdade, a ideia, o pensamento de salvar aquela turma lá de Israel, que vai ser uma grande batalha, para então ele instaurar o seu reino aqui. Então, eu estou vendo ele aqui vindo, preparado para uma guerra. E quando a gente for ver o restante do texto, a gente vai vislumbrar justamente isso. O momento, a descrição de como será isso, de como ele vai proceder, né? E da glória que vai ser mais para frente, né? Então, super válido o que Rosa acrescentou, perfeito, não tiro, mas na minha cabeça, né? Cada um entende de uma forma. Eu aqui vejo realmente Jesus como um vingador agora. Ele está vindo agora como um vingador. Nós não vamos vir como vingadores, mas a gente vai vir como auxiliar dele, viu? Quando ele descer para cá, para a terra, a segunda vinda, a gente vem junto. Pode escrever isso aí, se prepare. Isis queria ficar lá no céu, tomando água de coco. Lembra que Isis queria fazer isso, né? Ficar lá na redinha, né? Ou na beira da praia, na beira do rio de cristal. Ela queria ficar lá tomando água de coco. Enfim, não vai rolar. A gente vai, ó na máquina, vamos continuar trabalhando e servindo a Deus. Segue aí. Segue aí, que o resto é fantástico. Eu chamei Marcela aqui. Olha que forte. Fiquei aqui falando o tempo todo sobre esse texto, porque é muito bacana. Quando eu imagino o retorno de Jesus, né, a forma como vai estar Israel, toda esfacelada, aquele povo lá fugindo pelos montes, buscando salvação, buscando manter a vida, passando por inúmeras privações, escondido na montanha, no deserto, provavelmente vão ter poucos recursos, pouco acesso à água, alimento, à proteção, casas, né? Não vai ter nada disso, eles vão estar fugindo, vão estar sendo perseguidos,
E aí, quando chega nas últimas, quando realmente Israel corre perigo de ser exterminado, aí vem Jesus, meu irmão, coberto com a roupa de vingança, uma armadura, velho. Ele vem para guerrear. E aí vem o resto lá, fala logo lá. Lia, eu concordo com você. Eu acredito que a segunda vida de Jesus vai ser esse mundo espiritual que virá para a Terra. Mas Jesus, ele faz questão de dizer que a gente não tem só as nossas guerras da carne no mundo. Nós temos uma guerra espiritual que é muito maior e que não está aos nossos olhos, revelado aos nossos olhos. E aí a gente precisa ver Isaías 6, do 11 ao 18. Quem é que vai ler? Isso é longo. Mas é importante ler. Milênio. É muito forte. Ele está dizendo, nos ensinando como ter essa armadura espiritual. Tanto que o título é assim, Armadura Espiritual dos Cristãos. É o que a gente precisa ter e acha que está tudo certo. Pode ver de qualquer jeito. Mas o inimigo de nossas almas está doido para nos tragar e a gente não sabe o valor que é que é a nossa alma. Por que essa guerra em prol das nossas almas? Quem é que vai ler? Milênio. Bora, Helene. Qual é o capítulo? Efésios 6. É o capítulo, não é nem. O livro todo de Efésios é maravilhoso. Mas Efésios Vamos 6 ler. é para o cristão. Do 11 ao 18. Ele está ensinando. Vamos lá. Efésios 6. Reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. É até o 12? É até o 13? Isis, é até Vai o até o 13? 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. 16. E aí ele Tomando. vai todo o vestimento, tomando, como a gente tem que se revestir, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E Vai o até o 18. principal, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. É forte, né? É forte. A gente acha que cristão é qualquer coisa. O cristão, ele tem essa importância de tomar almas do inferno. E precisa estar preparado, porque o cão não está de brincadeira. Ele quer almas e a todo momento ele está ali, diz que o cão não dorme, está ali investindo, investindo, e acredito que a investida no cristão ainda é maior, por isso que a gente precisa dessa armadura. Eu sempre me apaixonou porque Jesus veio de Deus,
veio com essa armadura e ainda precisou jejuar 40 dias. Gente, são 40 dias. Você imaginou jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, sem água, sem pão, sem provisão, no frio, no sol escaldante? Mas antes de iniciar o ministério dele, ele teve esse zelo de se preparar espiritualmente. Então, ele deixa claro que a nossa guerra, ela é espiritual. Existem coisas, pelo menos hoje a gente tem visto na televisão, coisas aterradoras. A fala daquela ministra, que eu não lembro o nome dela, e das coisinhas que acontecem com as crianças lá qual é o nome do lugar? Ilha de Marajó. Ilha de Marajó é apenas a ponta do iceberg. Existem coisas aterradoras no mundo que a gente está dormindo, que a gente totalmente desconhece, coisas que o cão está fazendo assim que você fica mentira. Eu vou dar um exemplo que eu assisti outro dia de podcast. Existe um trabalho que a gente bem pouco tem contato, só quando alguém morre na nossa família, que é o povo, os legistas, ou a galera que prepara o corpo qual é o nome daquele negócio que veio de caixão? Essa é Aquele mesmo. lugar que vem Funerária. funerária. Tem um comércio totalmente paralelo e na o website que, que, que assusta e que você é mentira um negócio desse. Práticas sexuais com corpos, mulheres bonitas que morreram na estrada, vídeos que são vendidos na internet, as pessoas compram porque sentem prazer com isso, gostam de ver, e, e é um abismo chamando outro, realmente. Começa com a pornografia, depois acha que aquilo é tranquilo, que é algo mais, e vai buscando, e vai se aprofundando naquele abismo. Aquela pornografia ali já não lhe satisfaz mais, então ele vai para Deep Web, Deep que Web. chama Deep Web, buscar coisas mais pesadas com crianças, com deficientes, com mortos. Isso gera um comércio. Então, para eles é muito interessante trabalhar com isso, fazer os vídeos e vender. Então, hoje, a morte não está dando dinheiro só na vida de caixão. Está dando na produção desse conteúdo aí, que não é aberto para a gente, é só realmente quem vai buscar. E essas pessoas gastam muito dinheiro para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não só isso, acho que até parou mais, mas o tanto de gente que some nas cidades, agora tá muito nos interiores. Criança que some, pessoas que somem. Vejo muita coisa na internet, não duvido que as seitas satânicas usam as crianças para tirar um negócio, para deixar os artistas mais jovens. E a gente realmente vê que esse povo não envelhece. 60 anos, 70 anos e a pele está intacta. Eu assisti um filme de Jennifer Lopez, uma coisa aterradora. Ela dançando com a cruz no maiô dela. Terrível. E as pessoas acham que a vida é só isso aqui. Mas o que acontece no mundo espiritual e as investiduras do inimigo estão numa proporção que a gente está dormindo. A gente não sabe o tanto que ele tem trabalhado. Se a igreja tem trabalhado, se a Igreja Universal a gente vê na construção de templos, no ganho de almas, o outro lado também está trabalhando muito. E trabalhando pesado, e trabalhando de forma cruel. E tem um negócio aí agora de fazer pacto com o cão para ser famoso, para não sei o quê. E quem se arrepende vai para a internet fazer vídeo. Eu tenho assistido isso muito. E as pessoas relatando o que fizeram, o que deram, os pactos, não sei o quê. E eu assisti um podcast daquele. Qual é o nome dele? Esqueci o nome dele. É um que é homem se veste de mulher. E tem um. E é artista, cantor. Ele disse que ele não fez pacto, não, só fez um contrato. Em inglês, né?
dizendo aqui que não fez um pacto, fez um contrato. Mas a gente ter realmente, essa noção de que existe coisas que não estão nos nossos olhos, mas que Deus, que principalmente Jesus, deixou esse alerta do que a gente precisa. A gente precisa estar cingindo, a gente precisa estar em oração, precisa estar em consagração, porque não dá para viver a vida de cristão de qualquer jeito. Não dá. Ainda mais nos dias de hoje, não dá para ser cristão por moda, o cristão falso, né? O cristão só de aparência. Se decidiu ser cristão, esteja preparado, esteja se consagrando, se guardando, orando e fazendo tudo o que precisa ser feito. Não dá para ser crente e ficar 30 dias sem orar, 3 meses sem orar, que nem a mulher que diz que tem 3 meses sem orar. Não tem como isso acontecer. Alguém fala alguma coisa? Não, nada a falar, não. Eu acho absurdo isso aí, 3 meses sem orar, que loucura. Absurdo, não tem condições, né? Eu achei que vocês ficaram impactados com esse negócio esqueci o nome do negócio que tem meio de caixão. Necrofilia, né? Daí pra pior. Vamos continuar? Onde a gente estava? E a humanidade só pior. Mas veja que a Bíblia traz os relatos das práticas do povo idólatra, que não está muito diferente do que é hoje, não, viu? Não, não vejo muita diferença de lá para cá. O inimigo ele não é criativo. A cada século ele faz as mesmas coisas, de outras formas ou com nomes diferentes. Naquele tempo era deuses, hoje em dia já está escancarado, já diz que é ele mesmo. Mas não vejo muita diferença, não. Vamos lá? Vamos continuar. Pois vestiu da justiça. Aí, sim, esse prólogo todo foi para dizer que existe a descrição de como Jesus virá na sua segunda vinda, mas nessa primeira vinda ele vem preparado espiritualmente. Eu acredito que além do que o mundo, das investiduras do mundo, ele também teve essa guerra espiritual muito forte sobre ele. E ele veio preparado com essa couraça da justiça, capacete. 17. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. 18. Conforme forem as obras deles, assim será a sua restituição. A gente até leu nos versículos anteriores o galardão de Jesus. Jesus recebeu uma recompensa muito grande pelo seu trabalho. À medida que ele morreu por nós, por amor, pelos nossos pecados, Deus o restitui. Ele está ao lado de Deus, do lado direito, salvo engano, ao lado direito de Deus. E o pagamento, né, a restituição pelo seu trabalho, pelo seu sacrifício, a gente nem consegue mensurar o quanto isso foi importante para a autoridade de Jesus e lá no céu. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a restituição de Jesus? Vocês estão caladinhas hoje. Será sua restituição furor aos seus adversários. Acredito que esse também está falando da segunda vinda. E recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Você não tem alguma coisa sobre isso? A batalha espiritual. Acho que é no 21 que eu vou falar de Apocalipse. Vamos lá. 19. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente
e a sua glória desde o nascimento do sol. Vindo o inimigo contra uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. E aí a gente precisa ver algumas referências. Vamos ver logo Apocalipse 22, verso 13. Martiane, Apocalipse 22, verso 13. Aí Jesus dizendo que eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem mais que eu botei? Profecia, Isaías 9, Isaías 9, 7. Isaías 9, 7. Cadê Isaías 9? Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que mais que eu botei de referência? Isaías 21. 21, do 1 ao 2. O peso do deserto do mar, com os tufões do vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, de uma terra horrível, dura visão que me foi anunciada. O pérfido trará perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobre o Eloá sitia o médio. Será que é isso mesmo? Ora, Apocalipse 21. Essa parte tem mais a ver com o verso anterior, aquela verso 18, Nem eu sei. verso 19, melhor dizendo. Mas são os dois últimos capítulos que eu anotei. 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia ao céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Esse que eu anotei, eu não sei o que é, não. Isso o que, Mina? Esse final aqui, eu não sei o que eu anotei. Quarta, o escudo da fé. Quarto escudo da fé. Efésios 6:13, batalha espiritual. 21, profecia. Isaías 9:7. Essa profecia fala justamente do verso aqui 19. Quando o inimigo vier e entrar como uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. E é justamente o que a gente vê dentro desse verso, que
Muitas nações inimigas se colocarão contra Israel. Então, imagina que justamente é aquela visão que eu falei: Israel vai estar sendo dominada, o anticristo já vai ter dominado Jerusalém, e os judeus vão estar fugindo, né? Israel vai estar fugindo, e vai chegar esse momento. Então, muitas nações vão invadir a terra de Israel, muitas nações vão invadir Jerusalém, em busca de destruir Israel. E nós sabemos já que isso tem muita gente já desejando. Hezbollah, o Hamas, esses grupos extremistas, o objetivo deles, o objetivo de existência, destruir Israel. O objetivo deles não é dar paz ao mundo, né? Instaurar a paz no mundo. Não, o objetivo, destruir Israel. Eles têm um código, é assim, está escrito, procurar na internet você acha. Então, é aquilo que a gente vai ver. Mas, como está aqui no 18, Jesus, quando ele vier, ele vai vir para retribuir com fúria os seus adversários, vai lhes dar a devida recompensa. E mais uma vez, né, no nosso vocabulário, recompensa é como se fosse algo legal, né? Vou te dar uma recompensa, você já fica feliz. Mas a recompensa aqui não vai ser coisa boa, né? Jesus vem com fúria. Será que coisa boa? Não é? Recompensa para os seus inimigos. As ilhas ele pagará. Recompensa. Vamos entender, vamos lembrar, melhor dizendo, que ilhas aqui tem uma conotação de povos distantes, povos estranhos, que não buscam a Deus. Então, esse povo que não quer conta com Deus, pois bem, eles também terão sua devida paga, sua devida recompensa. Então, Jesus vai vir não mais como na primeira vinda, que era oferecendo salvação. Agora ele vem praticando mesmo uma punição. Ele vem realmente com instinto de vingança. Você consegue imaginar Jesus vingativo? Ele vai vir para vingar. Ele vai vir para vingar. Não é o ranço que ficou no coração dele, não. Ele não ficou magoado com a humanidade, não. Não é isso. A vingança aqui é pelo Senhor, é por Deus, porque ele veio para oferecer oportunidade para toda a humanidade e a humanidade, o rejeitou, salvo uns gatos pingados como nós. Nós somos, dentro da humanidade, gatos pingados. Por mais que a igreja esteja ainda crescendo, e graças a Deus por isso, a gente vê que em todas as religiões existem pessoas se convertendo ao Evangelho de Cristo. A gente vai ver isso dentro do islamismo, a gente vai ver isso dentro do budismo, a gente vai ver isso em todas essas religiões que existem, dentro do espiritismo, dentro do candomblé, da feitiçaria. Em todas as religiões, a gente está vendo o poder de Deus operando. Muita gente está sendo salva, mas ainda assim somos gatos pingados. Então, pensa aí como estratégia de alcançar mais almas. Quando você pensa, nós somos de uma denominação que trabalha muito. A gente faz trabalho de rua, a gente faz trabalho nas mídias sociais, nas redes sociais, a gente faz o trabalho dentro da nossa casa, no nosso trabalho, a gente trabalha muito. Mas vamos combinar que nem de longe a gente consegue ter tanta estratégia como Satanás. A Isis, ela trouxe aí alguns relatos, alguns. A multidão de absurdos que o homem é capaz de fazer, estimulado pelo próprio Satanás, estimulado pelas suas próprias concupiscências, mas a multidão de absurdos que o ser humano pode fazer diante da multidão de coisas que nós podemos fazer para ganhar almas, a gente sai perdendo. A gente sai perdendo. Em número de servos, a gente sai perdendo, entendeu? Agora, o que está do nosso lado é muito maior do que tudo.
Então, isso nos garante a vitória, isso garante que o nosso trabalho vai ter algum êxito, mas é algum, pessoal, não é 100%. E a gente sabe disso. De 100 pessoas que a gente evangeliza, ou melhor, eu diria até uma estatística aí mais absurda. De repente, a cada 500 mil pessoas que a gente evangeliza, talvez uma se salve. Quantas pessoas você já evangelizou em sua vida e quantas você realmente conseguiu firmar na igreja e hoje ela está selada com o Espírito Santo, sendo serva do Senhor e anunciando Jesus? Então, é só pensar. Nós temos poder, o evangelho é de poder, mas é para quem quer, né? Não é obrigatório, é para quem quer. Então, a fúria vai ser para os adversários, essas pessoas que se opuseram, se opõem a Deus até hoje, né? Os inimigos de Deus, e aqueles povos distantes. E é bacana que todo o mundo vai temer a Deus. Quando ele fala desde o poente ou o oeste, como possa estar na sua versão, né? Vão temer ao Senhor e vão temer a glória no Senhor do outro lado, no leste, no nascente. Então, todo mundo vai ser alcançado pelo temor a Deus. Eles vão temer. É o que aqui até a palavra fala. Eles temerão o nome do Senhor. Então, a coisa vai ficar, sabe? Jesus vem, minha irmã, uma potência tal. Não sei se violência é um termo coerente, mas ele vem com tamanha violência que todo o mundo vai ficar exasperado, vão temer a Deus de verdade. Não vai ter brincadeirinha mais, não. Quando o inimigo vier a entrar com uma inundação, o Espírito do Senhor erguerá um estandarte contra ele. Quem é esse estandarte? Jesus. Então, ele vai vir mesmo e vai fazer o que tem que ser feito. E daí ele vai começar a discorrer sobre Jesus, o Redentor de Sião, como a gente viu aí, né? E eles não vão, ou melhor, Jesus ele não vai vir mais para todo mundo. Concorda? Se você não concorda, olha só o que verso 20 diz. E o Redentor virá a Sião. Ele vai vir para onde? Para o mundo inteiro? Vai vir para Sião e em direção àqueles que se desviam da transgressão de Jacó. Ele vai vir em direção daqueles que aceitaram ele como Messias. Conseguem compreender? Agora a história é completamente outra. Nós sabemos que nos últimos momentos, eu imagino que, sei lá, a grande tribulação é dividida em dois momentos, né? Os 3 primeiros anos e meio de paz e os 3 últimos anos e meio da mais absurda dor. A terra vai gemer, a terra vai pegar fogo, o bicho vai pegar, um português bem dizido. Então, quando chegar esse finalzinho de tempo, o Espírito Santo vai estar agindo sobre Israel. Pessoal, agora, grande tribulação é o tratamento com Israel. É com Israel. Você vê aqui que o problema é Israel. O problema não, o motivo é Israel. Ele vai tratar com Israel. É com todo israelita? É com o judeu, aquele que pratica o judaísmo? Com aqueles que aceitaram Jesus como Messias. Vai haver uma divisão dentro de Israel, entre os que servem e os que não servem. Como hoje há uma divisão entre os gentios, entre nós, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ponto final. Nós, gentios, que servimos a Deus, não vamos passar por isso aqui. Nós sofreremos o arrebatamento. Não aceitou o Messias? Ok, você fica, você vai participar da grande tribulação, mas a grande tribulação não seria para todas as nações, seria só para Israel. Oh, mas no meio de todas as nações teve gente que não aceitou Jesus, não o viu como Messias, como seu Salvador. Vão pagar o preço juntamente. Mas olha que o tratamento aqui do Redentor de Sião é com Israel. Consegue perceber isso?
E aí ele continua, aqui diz o Senhor, né? Então, o próprio Deus fala, com relação a mim, esse é o meu pacto com eles. Deus tem um pacto com Israel, ponto final. Deus ama Israel, ponto final. Deus tem um tratar com Israel. E ele vai fazer isso. Então, quando todas as nações, que não serão todas também, tá, pessoal? Mas uma multidão, uma inundação, será como uma inundação. Como foi a inundação aqui no sul da Bahia, ano passado? Foi ano passado, né? As coisas estão passando tão rápido, acontecendo tanta coisa que a gente nem sabe mais quando foi. Mas acho que foi no ano passado que teve aquela chuvarada toda, inundou. Quantas cidades ficaram sob água? Então, imagina algo desse tipo, né? A, a linguagem ilustrativa é para a gente ter noção de como isso vai ser avassalador. As multidões contra Israel. Israel não vai ter chance. Israel não vai ter chance. Agora entra o Redentor de Sião. Rapaz, isso é empolgante demais. Eu queria estar aqui para ver, mas na verdade não queria, não. Porque se eu ficar aqui para ver, vai ser porque deu ruim para mim. Então, mas eu vou voltar com Jesus, de alguma forma, a gente vai estar envolvido nesse processo. E ele fala, com relação a mim, este é o meu pacto com eles. Né? Com quem? Com Sião, é Israel. Meu espírito que está sobre ti e minhas palavras, as quais tenho colocado na tua boca, não se afastarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência. Por mais que dentro de Israel houvesse aquela perda lá dentro da Babilônia, se perderam pela Babilônia, tal, beleza. Mas agora vai ter um remanescente que sempre vai estar passando para frente, olha, vai vir o Messias. Aí vem o Messias. Agora vai ter um remanescente que vai passar para frente, olha, Jesus foi o Messias. E tem esse remanescente hoje. Quando chegar esse remanescente, eu creio, vai ser removido da terra no arrebatamento. Quando chegar de verdade a grande tribulação, a gente sabe que vão vir as duas testemunhas, tudo para Israel. Para onde as duas testemunhas vão vir? Para o Brasil, para a Europa? Não, para Israel, para Jerusalém, não é nem Israel, para Jerusalém. Tá? Vai ficar por ali, em Jerusalém, na Terra Santa. Então, tudo isso vai estar acontecendo e justamente para tratar com Israel. Vai ter gente ali, pessoal, que vai se converter dentro do povo israelita. E Deus vai vir para salvar esses. E os que não se converteram? Aí vão ver a fúria de Jesus. Vão ver a fúria de Jesus. Diz o Senhor, desde agora em diante e para sempre. Então, a palavra dele não vai ficar, ah, não vai ficar muda. Sempre, mesmo dentro de Israel, vai ter alguém para falar de Jesus. Isso aqui está tratando de Israel. Bom, e para nós, gentios? Ok, Rosa falou aí perfeitamente. Né? Para nós, nós também temos de ser revestidos, isso também falou isso, temos de ser revestidos com a armadura de Deus, a armadura do Espírito Santo, para militar aqui, mas para a gente não viver isso aqui. Temos de militar antes para que possamos subir com o máximo de pessoas possíveis. E aí, pessoal, vou fazer aqui só mais um adendo. Eu sei que estou me delongando, mas Deus falou comigo na quarta-feira, não, foi no domingo. Esquece que eu já não lembro mais. As coisas estão acontecendo tão rápido. Mas, enfim, o pastor estava fazendo uma pregação e ele usou um texto de Isaías, mas eu lembrei de outro texto de Isaías. Vocês estão me ouvindo? A conexão aqui me apareceu, está ouvindo, né? Pronto. Então, eu lembrei daquele texto onde ele fala que o Senhor vai aplanar os caminhos, endireitar os caminhos tortuosos. Você lembram disso? A gente viu aqui em Isaías. Não vou lembrar agora o capítulo, mas não foi só um. Alguns capítulos de Isaías nós vimos exatamente essa expressão. Aplanar os caminhos, endireitar os caminhos tortuosos, fazer o caminho santo. E aí, pessoal, veio assim uma ideia na minha cabeça, um pensamento. Eu tenho certeza que foi de Deus mesmo. Onde pensa comigo, para que Deus vai aplanar caminhos? Pense, para que ele vai aplanar caminhos? Qual o objetivo dele tirar
obstáculos, tirar as pedras, regularizar os possíveis buracos, os possíveis montes. Qual o objetivo dele deixar esse caminho plano? Qual o objetivo de ele tornar os caminhos tortuosos em caminhos retos, endireitados? Não vejo uma outra justificativa nesse momento, senão para que a gente não perca tempo. Se o caminho é tortuoso, você perde tempo fazendo muitas voltas. Já dizia sei lá quem, a melhor forma de a gente transcorrer 2 pontos é uma reta. Caminhos tortuosos te fazem perder tempo. E as pedras nos caminhos, né? Por que aplanar e deixar tudo liso? Justamente para que você não tropece, porque se você tropeça, até tem jeito para você, mas perdeu tempo, vamos combinar? Perdeu tempo. Você tropeçou até você se levantar, você deixou de ser um combatente na ativa. Você virou alguém que precisa de cuidados. Mas se o caminho estiver aplanado, você não tem com o que tropeçar. Se você não tem obstáculos, você não tem como perder tempo para transpor aquilo, para subir um monte, um pedregulho. Dá para entender? Mas qual o objetivo disso tudo? Para que a gente não perca tempo. Por quê? Porque precisamos salvar o maior número de almas o mais rápido possível. Não é para que a gente chegue mais rápido, é para que a gente consiga desempenhar a nossa função mais rápido possível. Por quê? Porque isso aqui está prestes a acontecer. O momento que estamos vivendo já é da pequena tribulação. É o momento das pequenas dores, e não estão sendo pequenas. Está vendo a assolação que está tendo aí no mundo? Até a gente está tendo um descanso, aparentemente, né? Recentemente era tufão, era avalanche, era tsunami, terremoto, estava um desgracê. Acho que agora deu um tempinho, né? O começo de 2024 foi trevoso. Agora a gente está mais tranquilinho. Mas, enfim, a gente sabe que vai ser cada vez pior, né? Ladeira abaixo. Qual o objetivo de que Deus venha tornar os nossos caminhos planos e endireitados? Não é só para que possamos ser salvos, mas é que a gente acelere o nosso proceder, o nosso trabalhar, para que a gente venha salvar o maior número de pessoas possível. Vou falar isso, inclusive, amanhã com o nosso grupo aqui da evangelização, porque eu achei isso bem interessante, bem legal mesmo. Eu perguntei a algumas pessoas do porquê Deus aplanar os caminhos. Para deixar no mesmo nível espiritual, para isso, para aquilo. E teve gente que não conseguiu chegar a essa compreensão de que o objetivo real é fazer com que a gente acelere o nosso proceder. Por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa, não é a gente não. Agora, a coisa que a gente demora de entender. Então, por exemplo, quando lemos isso aqui, já meditamos aqui essas passagens, eu não tive esse site. Sabe o que me dá a impressão? Que eu perdi tempo. A impressão que eu tive, eu perdi tempo. Por quê? Porque eu não entendi logo, sabe? E muita gente está no nosso meio assim. Vê uma passagem dessa e não consegue ter o discernimento de que, gente, nós somos combatentes, temos de nos revestir de toda a armadura de Deus e, sem perder tempo, fazer o que ele mandou a gente fazer, e de pregar o evangelho, e de pregar o evangelho. Depois ele vai tratar com cada um, cada um. Vão ter 2 momentos, o tratamento com os gentios e o tratamento com Israel. A gente tem que estar no tratamento com os gentios o mais rápido possível. Então, temos aí ainda uns 12 minutinhos para a gente fazer algumas considerações. Isis quer fazer alguma consideração ainda? Mais alguém quer falar alguma coisa? A Martiane já disse que não pode abrir o áudio. E aí? Bora, meninas. Dona Cida, acrescentar alguma coisa? O pessoal só abre o vídeo no final, né? Porque está dormindo, agora no final todo mundo acorda. Aí daqui a pouco o pessoal abre o vídeo, ó, presta atenção. Não, Dona Cida está já tentando abrir o foi. vídeo, olha lá, ó, sabia que ela ia abrir o vídeo. Hein? Eu abro. Diga aí, Dona Cida, o Não, que é que mas a senhora teria a acrescentar? eu não tenho nada a acrescentar. Não. Peraí.
Eu não tenho nada a acrescentar, não, já foi tudo dito aí. Como a senhora disse, Deus tem pressa, porque o fim já está por vir, né? Então, a gente não tem tempo. Outro dia eu estava falando, conversando com o pessoal aqui da evangelização. Terça-feira não tem mais, a gente não tem mais tempo. O tempo está se abreviando e eu vejo muita gente dizer assim: tomara que Jesus volte logo. Então, como é o nome? A pessoa que fala isso não sabe o perigo que está correndo. Porque, meu Deus, se Jesus chegar agora, nesse momento aqui, né? Muita gente que se acha que vai ser salva, realmente. E o pior, como é na terça-feira, né? Terça não, na quinta-feira, como o Isis falou, a coisa que eu mais temo é quando Jesus chegar e dizer assim: afasta-te de mim, maldito. Tu que praticaste a iniquidade, eu não te conheço. Muita gente está pensando que vai ser salvo, porque está na igreja. Não vai, gente. A palavra de Deus, Deus é santidade. Para estar junto de Deus, diante de Deus, mesmo com o corpo. Eu vou subir transformado. Mas antes de subir, a gente tem que ser santo como ele é santo. Não estou dizendo que eu não tenho pecado e que a gente, como é o nome, não vai ter pecado. Temos pecado sim, mas temos que nos desviar destes pecados. Tem pecados que a gente faz consciente. Tem cristão que tem pecado consciente. Está pecando e acha que dá tempo. Não dá. Talvez amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, estou andando no erro. Sei lá se eu vou deitar e eu vou acordar. Então, para de brincar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. A palavra de Deus é para ser levada a sério. Se não quer ficar, é melhor que saia do que fique, porque o caldeirão, eu digo toda hora, o caldeirão do inferno, para quem conhece a palavra de Deus, vai ser pior do que para quem não conhece, né? Porque é difícil, a pessoa está na palavra de Deus, está fazendo erro e está achando que vai. Deus não passa a mão na cabeça. No dia do juízo, como na passada, né? Na aula passada, Jesus é advogado e Deus é o juiz. O juiz faz o quê? O juiz não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ele bate o martelo e acabou. Encerrou. Isis sabe que Isis é advogada, né? Então, ela sabe que o juiz bateu o martelo e encerrou o assunto, acabou. Você vai e acabou. Você fica e acabou. É isso aí. A palavra de Deus não é brincadeira. Não tem mais apelação, né, dona Cida? Não, não tem. Não tem. É isso aí. Beleza, beleza, beleza. Viviane, quer acrescentar aí, Viviane? Oi, boa noite. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Tudo que vocês falaram aí eu concordo plenamente, né? É, Eu só quero falar assim um relato que a cada dia que eu tô aqui nesse grupo, né, fazendo a meditação, jamais na minha cabeça, jamais eu iria ter esse entendimento que eu tô tendo nesse livro de Isaías. Jamais. E olha que eu já li esse livro. Eu já li, mas jamais eu estou tendo esse entendimento que eu estou tendo agora, com vocês fazendo essa meditação. É muito importante estar aqui presente. Eu até saí, né, com minha família agora à noite. Aí, meu Deus, eu tenho meditação. Falei até com o pessoal, eu tenho meditação, tenho que ir. Aí a pessoa falou, você fica naquela obrigação. Eu falei, é aquela obrigação mesmo de ir, de estar lá, sim, porque é importante. É importante, né? E Deus, ele conhece quem são dele, conhece aquele que guarda, quem conhece aquele que está comprometido. Então, é importante sim, a cada minuto, a cada segundo que nós estamos aqui presente, ele está revelando para a gente, né?
a palavra dele, né? E assim, não guardar essa palavra só para a gente tem que, o id, né? Pregar, falar, anunciar. Esses dias eu estou até assistindo a série, né, que fala de Jesus, dos discípulos, e sempre que eu assisti, mas eu nunca prestei atenção, e agora que eu assistindo, eu prestei atenção vendo que o Senhor Jesus sempre focado assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que falar, eu tenho que anunciar, vocês têm que trabalhar, essa é a obra de Deus, tem que fazer, tem que ir. Então é isso, né? A pressa de Deus, que Ele quer que a gente fale, que a gente anuncie, que a gente evangelize, que a gente leve as pessoas para a igreja para falar do Senhor Jesus, para mostrar o Senhor Jesus. Então, tudo isso é importante, tudo isso Ele está abrindo nossos olhos, abrindo nosso entendimento. E Ele conta assim com a gente, Ele conta com a gente. A gente não é nada, não é nada. Mas Ele conta com a gente aqui para poder anunciar, falar da palavra dele para todos, para todos. Então, é isso que eu tenho que falar, e agradecer a vocês por essa oportunidade que eu foi Rosa, meu Deus, graças a Deus que eu Rosa me apresentou esse grupo, eu estou amando. Quando eu não abro aqui, dona Lília, é porque eu fico, às vezes, com sono abrindo a boca para não aparecer no vídeo, né? Que é feio isso aí, ficar aparecendo no vídeo abrindo a boca, eu pego de câmera. Mas é isso, gente. Eu agradeço a Deus muito por essa meditação. Cada um de vocês aqui que falam, Deus usa cada um de vocês aqui para falar com a gente, para acrescentar. Cada um com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar. É tímido. Às vezes a pessoa pode ter certeza que é Deus que está usando cada um de vocês para falar com a gente. Está acrescentando. Sem sombra de dúvidas. Está acrescentando. E é só isso, dona Lília, a falar. Falou, dona Viviane. Faltam 4 minutinhos. Milene, diga aí, Milene. Se tem algo a acrescentar? Eu estava pensando, né, no que Dona Cida falou, e eu ultimamente tenho ouvido muito isso de colegas de trabalho, até quando a gente está evangelizando mesmo, que o Senhor Jesus já está na hora de voltar, e as pessoas realmente não têm noção disso, porque a gente percebe, eu falo por mim mesma, que antes mesmo de eu verdadeiramente me converter, porque antes a gente acha que é cristão, que somos de Cristo, que temos fé, tudo, a gente percebe depois que não, que a gente falava tanta bobagem, uma das bobagens era essa. E a pessoa não se preocupa se ela está preparada para o retorno do Senhor Jesus, se ele voltar hoje, agora. Então, hoje eu já tenho essa maturidade de perguntar, e se ele voltar agora? As pessoas nem têm essa noção, e muito menos a noção do julgamento, porque elas ficam com aquela imagem de amor, de perdão, de que Deus aceita, seu Jesus aceita tudo porque ele nos ama, porque Deus é amor, e isso é confortável para que as pessoas, porque quando você fica nessa visão, você não se autoanalisa, você não se confronta, você não abandona, como a Dona Cida falou, as pessoas insistem no erro, achando, esse pecado, sabe que é pecado, mas insiste porque está desviando desse momento aqui, que a gente vai vendo ainda no livro de Isaías, que é o momento do julgamento, é o momento que a gente vai colher os frutos do pecado e o pior da iniquidade. Então, e aqui eu gostei, desde que eu meditei, fiquei com ele muito na cabeça, que é o versículo 21 de uma nova aliança, e que dá um renovo para a gente de saber que alcança a nossa descendência, que a gente tem que levar mesmo a palavra de Deus, que Ele que vai usar nossos lábios, e isso para a gente é renovador. E o fato da questão de que nós temos pouco tempo, que Deus espera, o Senhor Jesus quer de nós que a gente se apresse, é porque também, quando a gente está fazendo isso, quando a gente está levando a palavra de Deus, a gente está mais próximo dele, a gente amadurece também, ele sabe que não vai nos perder assim. Porque quando a gente não está fazendo, é aquilo que a gente tira a mão do arado, então a gente tende a ficar no mundo. Então a gente, quando leva a palavra de Deus, ele sabe que não é só levar, a gente está se mantendo e está levando, está evoluindo e está levando. Então isso é muito forte, é um ciclo, ele não cessa, é uma fonte realmente que não cessa. A gente está dando e está sendo renovado, a gente está dando e está sendo renovado. E isso não pode parar.
Porque se a gente parar, realmente a gente vai secando, a gente deixa de ser um fogo abrasador e vira carvão, aquela brasa não queima mais. Então, você que vai ser queimado, e isso realmente faz muita gente refletir de como estamos hoje, onde queremos chegar e o que podemos melhorar, para a gente estar sempre levando a palavra de Deus e vivendo, acima de tudo, vivendo. É isso. Perfeito, menino. Perfeito, pessoal. Só acrescentar uma coisa. Temos visto aqui na Bahia um aumento da temperatura, né? Não vou dizer Bahia, que eu não estou no resto da Bahia, mas pelo menos aqui no litoral está terrível. É um calor muito grande, muito intenso. Então, você liga o ar-condicionado, às vezes o ar-condicionado não dá conta, bota o ventilador não dá conta, nada dá conta. E aí eu fiquei aqui imaginando. Deus até permite um desgraceiro desse para que a gente tenha ódio do inferno. Porque se aqui está calor, imagina o inferno. Não vai aguentar, não, meu irmão. Não aguenta, não. É o nosso corpo aqui que está reclamando, beleza? Nosso corpo está com calor, mas a gente sabe que é a alma que sente. Então, imagina lá no fogo. A alma vai sentir. Então, eu fiquei pensando aqui, Deus até permite que a gente passe essas coisas para que a gente não deseje ir para o inferno e a gente se compadeça daquele que vai, ou pelo menos que está a caminho, né? Para que ele não. Então é isso aí, povo lindo. Isis, indica aí alguém para fazer a oração final. Vamos encerrar por aqui hoje. Terça-feira a gente se reencontra aqui, tá, pessoal? Aí a gente vai fazer Isaías, capítulo 60, que já é topzera também, tá? Topzera. Eu vou escolher Viviane, mas antes, respondendo o que você falou do aplanar os caminhos, eu também entendo que, eu não lembro onde foi que eu li na Bíblia, mas está na Bíblia, que no fim dos tempos, Deus derramaria o Espírito. E eu acredito que esse planar caminhos também é ampliar o nosso entendimento para aquele que busca, para aquele que jejua, para aquele que se dedica à palavra de Deus. Acredito que ele tenha ampliado esse entendimento, ou aberto os olhos, ou amplificado, ou se revelado. Acho que foi alguém falou aí da revelação. Eu acredito que seja isso também, o Espírito e as revelações de Deus para nos alertar, né, nos exortar, e entender que não é porque a gente está na igreja que a gente é santo, a gente tem que estar sempre vigiando, sempre fazendo essa autoanálise e se corrigir, porque dá tempo. Né? Todo dia a gente tem essas 24 horas para fazer essa autoanálise, se corrigir com Deus e voltar para os caminhos dele. Viviane, abençoe a gente, abençoe nossa semana, nosso domingo, Oi, nossa bora. família. Vamos Arrasa. orar. Vamos orar, ai, meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos em tua presença, Senhor, nessa noite, meu Pai. Primeiramente, pedir ao Senhor misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Nós necessitamos da tua misericórdia, do teu perdão, meu Pai. Que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, meu Pai, nos santificar, Senhor. Porque sem a santificação nós não vamos ver o Senhor, meu Pai. Está escrito na tua palavra, meu Pai. E peço, meu Deus, por esse grupo, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, nos fortalecer na tua palavra, que o Senhor venha nos revestir, meu Pai, da tua armadura, meu Pai. Que o Senhor venha colocar o nosso capacete da salvação e o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, meu Pai. E o Senhor nos escolheu, meu Deus, para que a gente vá pregar, meu Deus, o evangelho do Senhor, meu Pai, a toda criatura que sofrem, os sofridos, abatidos de espírito, meu Pai. O Senhor conta com a gente, nós não somos nada, não merecemos, meu Pai, mas estamos aqui, meu Pai, fortes, reunidos, meu Pai, para conhecer ainda mais a Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha nos revestir da Tua armadura, na força do Teu poder, meu Pai. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa semana, abençoa o nosso domingo, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir do Teu Espírito Santo, meu Pai, e na força
força do teu poder, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, e desde já eu te agradeço, meu Deus. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. Deus abençoe todas vocês e até mais.